Olá, dia 1º de fevereiro de 2021, estamos de volta com o nosso encontro diário. Então, prepare o seu coração, porque chega para você, comigo, Padre Fábio Eduardo, o nosso Rezando a Palavra. Querido irmão, estamos já no segundo mês do ano de 2021. Me recordo que desde o ano passado e nesses primeiros domingos deste ano, dizia para você que nós vivemos um tempo difícil. Infelizmente, chegamos a um novo mês e a situação não está fácil. Por isso, convido você a continuar a se proteger, continuar a cuidar dos seus. Infelizmente, atravessamos um momento muitíssimo delicado da pandemia, sem falar de todas as crises políticas e sociais que nós atravessamos neste país. Por isso, peçamos a Deus realmente dias melhores, peçamos a Ele discernimento e coerência. Por isso, rezo para que essa palavra te encontre bem, senão que essa palavra possa te dar forças para se reerguer e continuar a tua caminhada. Por isso, anote o evangelho proposto pela igreja para nós neste dia de hoje. Está em Marcos, capítulo 5, versículos do 1º ao 20. Marcos, capítulo 5, versículos do 1º ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Ora, queridos irmãos, o que trazer deste texto bíblico neste dia de hoje? Por isso, acompanhe comigo aquilo que a igreja já nos ajuda a rezar por meio das suas orientações no missal cotidiano e mergulhemos na beleza deste evangelho.
O que nos lembra? Também aos pagãos é anunciada a salvação, ou seja, a salvação que não é a propriedade de um grupo específico. E este anúncio é feito através do testemunho do homem curado. Assim, de um episódio prodigioso e desconcertante, pode nascer a fé sincera. Nem sempre estamos em condições de avaliar o nível da fé de muitas pessoas que de bom grado chamaríamos de pagãs por suas manifestações religiosas que acabam, às vezes, em superstições, em culto dos mortos, em atitudes pré-cristãs, numa confiança quase cega no poder taumatúrgico de um santo. Sabemos que todas essas coisas podem acontecer. São estes os pobres que muitas vezes não dispõem de outros meios de expressão para traduzir sentimentos profundos e sua pertença a Cristo Senhor. O que não exclui, antes recomenda, segundo o Espírito do Evangelho, todo o esforço possível para purificar e iluminar pela palavra a verdade dos gestos litúrgicos e eclesiais como resposta às expectativas de quem não aprendeu a reconhecer perfeitamente quem é Jesus, Filho de Deus Salvador. Ou seja, todo o cuidado que devemos ter quando nós encontramos algumas manifestações religiosas muito populares e como a cultura nossa é banhada disso. Por isso, muito cuidado nessas orientações. Devemos conduzir para um caminho de purificação, mas ao mesmo tempo com muito respeito, porque muitas vezes, para muitas pessoas, o caminho para o encontro de uma fé autêntica com Jesus passa por este caminho. E lembremos que nem todos, muitas vezes, tiveram as oportunidades de conhecer e de aprofundar a fé como muitos de nós temos. Por outro lado, é importante também lembrar, mas é difícil, mais difícil é encontrar um caminho, nos lembra a igreja, olha só que interessante, é difícil encontrar um caminho para os novos pagãos entre aspas, satisfeitos com a civilização do consumo e o bem-estar material. Como romper esse terrível domínio de Satanás, que é o dinheiro, como tornar-se um povo de pobres em espírito, como resistir à indiferença e ao isolamento que o crente experiente no meio de um mundo que não crê, para o qual a pessoa e a palavra de Jesus são insignificantes. Podemos lembrar que, inclusive nos dias de hoje, muito cuidado, já rezei com você outras vezes. Quantas vezes nós encontramos nos dias de hoje pessoas revestidas de uma religiosidade, mas que podemos dizer que carregam no fundo uma certa possessão, que precisam sim ser purificadas. Pessoas que carregam uma compreensão, por exemplo, na própria teologia da prosperidade, tão presente no nosso meio, quando se acredita que basta os seus louvores e ter uma completa indiferença às dores e aos sofrimentos do povo, quando se faz, já disse recentemente, determinadas alianças defendendo determinados partidarismos políticos muito perigosos que nada têm em defesa da vida. Tudo isso, meus queridos, são os novos pagãos dos dias de hoje. E aí a igreja completa dizendo, estes são problemas da igreja de hoje, que nos fazem pensar na solidão e na dedicação de Jesus e a sua missão. O que nos faz entender que ainda há muitos espíritos impuros que precisam ser retirados no nosso meio para que a gente consiga ficar com a fé verdadeira e assim como aquele homem refazer a nossa vida, a nossa história e anunciar para aqueles que estão ao nosso redor com alegria e liberdade as alegrias do Evangelho. Uma ótima semana para você, paz e bem e até amanhã.